Bom dia, galera, diretamente da GMG Investimentos. Galera, hoje é mais um dia. Hoje, no caso, é o dia 9/4/2025. A gente começou nossa saga ontem. Hoje eu vou estar aqui passando mais dicas e análises do mini índice para vocês. Está explicando mais sobre o meu operacional. E é isso, aqui seguimos. Ontem o vídeo ficou um pouco longo. Eu vou estar tentando diminuir o tamanho dos vídeos para ficar algo mais didático e não tão cansativo, beleza? Então eu vou estar passando aqui um pouco da pré-análise para a abertura, depois um pouco da abertura, e quando eu for fazer meu trade eu mostro aqui, beleza? Então eu vou tentar resumir isso, deixar para fazer uns vídeos mais cortados e mais tranquilo. Galera, aqui já são 8h55. Aqui, como vocês sabem, viram ontem, eu uso correlação, né? Então eu uso o nosso DI, um FUT, uso o nosso IFNC, que seria o nosso conglomerado financeiro, beleza? O nosso IFNC. Utilizo o nosso IMAT, né? Que é o nosso índice materiais básicos, e o nosso ISP FUT. Então vamos lá, galera. O que eu costumo fazer aqui antes da abertura do mercado? Como eu me preparo para a abertura do mercado? Então, galera, para a abertura do mercado, eu sempre visualizo esses gráficos aqui, ó. Eu sempre analiso esse aqui. O VIX, o que é, galera? É um índice de volatilidade, SP500. Ele mostra o quão volátil está o nosso dia. E aqui ele mostra, ó, que está mais 7,8. Quando o VIX está para cima, ele joga o nosso mercado para baixo. Tem uma correlação inversa, entendeu? Então sempre que tiver essa porcentagem aqui, ó, tiver acima de 3, é porque está muito alto. E a gente está chegando hoje. Então hoje também vai ser um dia volátil, como foi nos dias que passaram aí por conta dessas tarifas do Trump. Beleza? Galera, aqui não vai abordar tudo. Não vai abordar tudo sobre economia. E depois, se vocês quiserem mais vídeos aí sobre o que é o VIX, o porquê que eu uso cada um deles, eu posso estar fazendo também. Só deixar nos comentários. Se inscreve aí no canal e deixa o like para fortalecer e motivar o amigo. Beleza? Então, eu uso o VIX, galera, para ter uma noção mais ou menos de quão forte pode estar a volatilidade no dia. Eu uso o título americano de 10 anos, os juros deles de 10 anos. Para que eu uso isso? Para ter uma noção de como vai abrir o nosso DI no FUT, que é a nossa taxa de juros. Nosso país é dolarizado, correto? Então, se o nosso país é dolarizado, a gente tem que sempre estar observando como se movimenta o dólar, como está o dólar. E aqui, ó, tá puxando alto, tá com uma volatilidade alta também, de mais 3,61. Normal, galera, esse aqui ser de 0,80 a 1,5. E quando está 1,5 está muito alto. Então a volatilidade hoje está muito alta, está gritante. Isso aqui eu uso somente às 10h30, que é um gráfico que mostra o andamento das nossas empresas operadas lá nos Estados Unidos. Depois eu vou falar mais sobre isso. Para abertura também aqui, eu uso minério de ferro, ó. Então já me indica o que? O VIX está muito positivo, já me sugere queda no índice. Isso aqui, o minério de ferro está muito negativo, menos 1,59, que me sugere queda também. O título americano de 10 anos está subindo, que me sugere que o nosso juros também vai estar subindo. Uma questão, um fator aí que mostra que a gente vai estar, que a gente tem forte chance de abrir em queda. E aqui eu olho nossas ADRs, né, que são nossas empresas operadas lá nos Estados Unidos, todas fecharam negativa, muito negativa, vale 6%, que é uma das maiores composições da nossa bolsa. Quando eu abro o FINVs aqui, galera, eu vejo a China aqui, ó, eu vejo os Estados Unidos muito negativo, entendeu? E são empresas nas quais a gente exporta e importa bastante, entendeu? Então dou uma olhada nesse cenário aqui, galera, eu já consigo ver
que hoje o mercado está no dia negativo. E aqui a gente vai acompanhar agora. Então a gente espera o quê? Ó, alta nos nossos juros. O que eu falei para vocês? Que o título lá de 10 anos dos Estados Unidos está subindo, né? Que isso aqui dá para a gente uma noção da abertura. Eu não falei aqui, ó. Eu falei aqui, ó, o título de 10 anos está subindo, ó, alta volatilidade, o que tem grande chance de nossos juros puxar para cima. Aqui ele começou, puxou para baixo. Aqui já tem um score, ó, gigante. Vamos ver, né? E é isso, galera. Aqui nossa abertura do mercado começou agora. A gente vai ver o andar da carruagem. E, galera, para finalizar, eu fico olhando as nossas commodities. Por que eu olho nossas commodities? Porque o mercado brasileiro é commodities. É petróleo, é café, é soja. Então, eu olho muito para isso aqui. Então, eu vejo meus petróleos também 6% negativos. Pode dizer que é a nossa principal commodity. Como vocês acham que o mercado vai estar se comportando hoje? Olha lá, o que eu falei de ele puxar para cima? Tá vendo? Bem capaz que ele rompa essa máxima aí, entendeu? Bem capaz que ele esteja rompendo essa máxima. Então aqui a gente aguarda simplesmente. Não tem muito o que fazer. Só aguardar mesmo. Aqui tem uma média de 200, ó, uma trava forte. A gente também aqui tem o ISP Food, que é outro gráfico que a gente usa para fazer as operações antes da abertura do à vista. Às 10 horas da manhã, porque ele abre às 9 também. O índice financeiro do IMAX só abre às 10 horas. E é isso, galera. Aqui eu minimizo, deixo para ficar olhando minhas commodities aqui. O VIX, muito positivo ainda. A gente já fez uma análise lá de como está fora o mercado, entendeu? De quão forte está as coisas. O nosso minério de ferro, como eu falei, muito negativo, olha lá, o juros subindo, como foi explicado antecipadamente. Lembrando, galera, que hoje é dia 9/4, beleza? E aqui vamos ver nosso índice. Eu ainda não mostrei nosso índice, né? Olha lá o nosso índice aqui, que é o que a gente opera. Ó, começou com gap de baixo, faz total sentido, né, galera? Faz total sentido que o índice começar com esse gap de baixo. Por quê? Porque tudo na nossa macroeconomia, tudo mostra um cenário pessimista. VIX para cima, o USD americano para cima, nossas commodities aqui, ó, estão para baixo, entendeu? Café, petróleo, o ouro está muito positivo. Quando o ouro é um ativo de risco, então quando o ouro está muito positivo, significa que está tendo uma procura por esse ativo muito grande. Por que isso acontece? Como eu falei ontem, o ouro, desde quando é ouro, galera, ele dificilmente ele desvaloriza. Ele perde valor em mercado grande. Isso é muito difícil de acontecer. Então, como tá essa questão das tarifas, essa questão política afeta muito a economia, todo mundo desfazem as suas posições, por isso que o mercado americano vem sangrando tanto, por isso que o nosso mercado vem sangrando tanto. Por quê? Porque os investidores abrem mão dessas posições, fecham posições para esperar essa temporada passar e começam a olhar para outros pontos, essas questões dessas moedas de, como eu falei, de valor de risco, como o ouro, entendeu? Então eles desfazem de posições deles e compram ouro, que é um ativo que dificilmente desvalorizam, para eles terem segurança, entendeu? Se você fosse investidor, você ia querer estar investindo num momento desse, numa moeda volátil demais, ou você ia migrar para algo ali mais seguro? É isso, cara. Você vai procurar ter o máximo de segurança possível para o seu dinheiro, né? Acredito eu. Eu, pelo menos, assim, minha opinião. Então é isso, galera. Vamos lá, ó, o nosso juros puxou forte, como a gente viu, toda a nossa macroeconomia. Por que lá, de novo, galera, de nosso juros está subindo forte dessa maneira? Nosso DI, nossos principais, porque tudo aqui no mercado aqui fora está mostrando um cenário pessimista para o nosso país aqui dentro, entendeu? Então, por isso que quando a gente olha aqui, a gente vê essas disparidades. Então, como está essa volatilidade muito grande, o nosso índice já começou com um gap de baixa, que a gente aguarda, entendeu? Que a gente aguarda, já é de esperar esse movimento.
O índice abriu aqui no 120, perto aqui dos 122.800, é a mínima aqui que ele deixou. Então, galera, como hoje o cenário é um cenário pessimista, presta atenção, a gente já fez as análises lá da macroeconomia, já viu como é que tá. O que a gente vai fazer agora? A gente sabe que o mercado está em um dia pessimista. Então, o que a gente vai procurar fazer? A gente vai procurar fazer venda, correto? Por quê? Porque o nosso cenário lá fora mostra isso, o nosso cenário macroeconômico mostra isso. Então, a gente vai procurar o quê? Um possível ponto de máximo aqui, onde o índice vai deixar um possível máximo, entendeu? Agora, se o índice voltar para essa região aqui, ó, romper mínima para cima, romper média de 50, que a média de 50 é como se fosse uma última trava nossa, rompeu a ATR, rompeu as médias aqui, começou a trabalhar acima, ele começou a fazer esse movimento aqui, galera, deixa eu só procurar aqui um minutinho. Eu esqueci o nome, é Point, né? Pointflix, né, galera? Cadê? Tô tentando achar o Pointflix aqui, galera, calma aí. Só para me mostrar para vocês o meu pensamento aqui. Aqui, galera, achei. Então, o pensamento aqui é o que, galera? Para a gente pensar em compra, lógico, né, nossos dados econômicos têm que mostrar que tiver alguma recuperação dessa queda que tiveram. E aqui na análise técnica, a gente vai quebrar uma quebra de estrutura, a gente vai esperar uma quebra de estrutura, entendeu? Um exemplo, ele vem aqui, né? Sobe, já rompe mínima, chega na média de 50, beleza, vem, quebra a média de 50. Aí nesse retorno aqui, possivelmente, se os nossos dados econômicos estiverem mostrando uma possível recuperação, um cenário positivo, aí a gente trabalha com compra. Enquanto isso, como a gente viu, enquanto o nosso cenário aqui, ó, estiver todo sangrando, da forma que está, todo chamando na alta, VIX para cima, com volatilidade positiva. O USD americano aqui, ó, VIX para cima, com volatilidade positiva. Chegou aqui no possível, chegou nesse possível topo aqui e está retornando, mas mesmo assim, volatilidade muito alta positiva. Os juros também. E as nossas commodities aqui, como vocês podem ver, ó, também muito alto. E é isso. Agora é esperar. Acredito que hoje no calendário econômico as notícias também já foram, né, questão da venda do varejo. São 11h30 as próximas notícias. Então, eu costumo só operar até 11 horas. Então, acredito que eu nem vou estar pegando essa volatilidade aí das notícias. E é isso, galera. Mostrei um possível cenário para vocês. Aqui os juros está chegando aqui na nossa média de 3,65. A gente usa uma média de grande período, né? Então, é uma média forte. Aqui ele rompeu a de 200. Que ele deixou um sinalzinho aqui, ó, no nosso footprint de exaustão nesse movimento de alta. E aqui para o índice, ó, por mais que os juros tenham chegado nessa região aqui, ó, o índice vem descendo. Então o que a gente espera? Está na VWAP aqui, pode ser que ele só bata na VWAP e suba, né? Aqui, galera, como vocês podem ver, não tem muito o que fazer mesmo. Como eu falei, é esperar uma máxima, né? Um reteste, alguma coisa do tipo. No caso aqui, a gente usa a análise técnica junto com a análise macro, né, galera? As duas. O macro vai me dizer a direção do mercado. E a análise técnica vai me dar os meus parâmetros de entrada. Entendeu? É assim que funciona. É assim que a banda toca. Então, beleza. Aqui, galera, eu vou colocar no gráfico limpo. A gente vai colocar no diário aqui, ó. O que o diário me mostra, galera? O diário mostra
que ele perdeu esse fundo aqui, correto? Que era um fundo, ó, que foi muito protegido, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele gerou um movimento de alta muito grande. Então ele perdeu esse fundo. O que a gente espera? Se não for um rompimento falso, ele vai dar continuidade. Por aí vai. Agora, se for um rompimento falso, ele vai voltar. Ele vai voltar até aonde, galera? Como é que a gente vai ter uma possível noção aqui até de onde pode ser o ponto de volta dele? Aqui, ó. Olha onde a média de 9 está. As médias, galera, é onde se concentra o valor. Se você não sabe o que é uma média móvel, você tem que saber o porquê que você usa cada indicador. Porquê de cada indicador. Média móvel aqui, ó, diz que o preço para mim tá caro no momento. Entendeu? Ó, até a média lá dá 4.000 pontos. Tá mostrando o quê? Que o preço está um pouco caro. Mas nossa correlação está mostrando o quê pra gente? Que o cenário é pessimista. Porém, como eu falei, se ele quebrar a estrutura aqui, né, romper, voltar para dentro desse range aqui, ó, voltar para dentro desse fundo aqui, começar a fazer estruturas de compra, as médias se alinharem, a gente vai fazer a compra. Mas caso contrário, o nosso dia hoje é vendedor. A gente espera esse movimento. Beleza? Então é isso, galera. Eu vou estar dando uma pausa aqui. Já passei para vocês as informações. Fala, galera. Voltei. Então, galera, o índice está se aproximando de uma região aqui na qual eu estava esperando. Como eu falei para vocês, os dados da gente ainda continuam negativos, nossas commodities, o VIX para cima, o DI dos Estados Unidos para cima, então tudo sugere que o nosso mercado, nosso índice ainda possa vir para baixo. Tá aqui na média de 9, como vocês podem ver. Aqui na média de 9 tem score, vocês estão vendo as scores? Tem boas scores, então eu vou esperar um momento de fraqueza. A partir do momento que eu ver um momento de fraqueza, aqui no 2 minutos, ó, tem um stop ATR aqui, correto? Então vou aguardar, galera. Se me der algum sinal aqui, o stop, o bom seria que viesse aqui, perto do stop ATR. Mas é isso, galera. Se ele não conseguir romper essa máxima do primeiro candle aqui, ou a máxima do dia aqui, ó, que ele deixou aqui, eu vou estar fazendo uma operação de venda para tentar pegar até a mínima lá. Beleza? Se não, se eu ver que não, a gente tenta fazer a compra também, para pegar o que? O possível teste lá na média de 20, que dá 400 pontos. É isso, galera. A questão de eu não operar setup, a questão de eu operar correlação, de eu operar através de dados econômicos, me permite fazer operações em qualquer momento do gráfico. Poderia ter feito uma operação de venda aqui, ó, quando ele voltou para a mínima. Poderia ter feito a compra aqui, ó, porque os juros, quando chegou aqui na 365, começou a rejeitar e está descendo. Então aqui era um ótimo ponto, ó. Entendeu? Só que como o dia eu tô com, não vou falar viés, como os dados econômicos que a gente já analisou ainda sugerem que o nosso mercado tenha movimento pessimista, eu ainda fico esperando esse movimento de venda, porque eu quero pegar um movimento bom de venda, entendeu? Então é isso, vamos aguardar. Eu vou estar mostrando para vocês caso eu faça a operação, mas aqui é um ponto na qual eu estava esperando chegar. Ó, galera, já perdeu a mínima no candle aqui. Vamos ver, né? Mas tem um ATR, tanto no de 2 minutos tem um ATR aqui, como tem um ATR aqui no de 5. Lá no ATR de 5 tem as escoras, tem muitas escoras boas, protegendo a região. Então a gente aguarda mais um pouco. Mas ele está dentro da máxima do candle, ele está aqui dentro, tá vendo? Isso. Ó, o nosso juros bateu na 365 e rejeitou. Ó lá, ó, galera, ó. Os juros na 365 rejeitando, ó, o índice. O índice tá também, ó, deixando pavio aqui para baixo, tá vendo? Ó, DI
querendo subir. O que acontece? Joga nós para baixo, rejeitando. Entendeu? Esse aqui vai para cima, não vem para baixo. Vamos aguardar. Aqui, galera. Aqui, galera, eu vou abrir a minha primeira venda. Aqui eu vou abrir a minha primeira venda. Vou tentar pegar até lá embaixo. Vamos ver se ele vai voltar e pegar. Beleza? Aqui meu... Oxe, coloquei compra. Aqui venda. Nosso stop vai ser em cima dessa vela com 60 pontos. Mas será que ele não vai voltar? O nosso DI tá puxando forte para cima, galera. Que empurra a gente para baixo, né? Nossos dados econômicos aqui também continua para cima, ó, o VIX aumentando, ó, puxando forte para cima. Aqui nas nossas commodities, ó, o petróleo continua muito negativo. Galera, acabei não pegando a entrada. Mas é isso, não tem problema. Como eu falei para vocês, a gente estava esperando uma possível máxima, né? Ele rompeu a mínima do candle, eu não entrei. Pensei que ele fosse subir um pouquinho mais até a TR, mas a gente está aí. Vamos aguardar, beleza? Como eu falei para vocês, o cenário é pessimista. Vamos ver a volta desse candle aqui como vai ser. Que meu stop vai ter que ficar um pouco maior se pegar ali, galera. Vou deixar 100 pontos. Pronto, vamos ver se volta até lá. Galera, aqui nossas commodities continuam muito negativas, o ouro continua nessa região, os juros continuam nessa região. É isso, temos que aguardar, né, galera? Não consegui pegar a venda ali, acredito que eu aguardei demais, mas não tem problema também, porque a gente viu essa operação, né? A gente comentou sobre essa operação desde o início ali do mercado. Não peguei, não tem problema, a gente aguarda.
É isso, galera. Como vocês podem ver, o juros jogando para cima, né? O índice está caindo forte. Ó. O melhor ponto de venda era lá na média de 9 mesmo. Eu não consegui pegar. Mas sem problema, né? Como eu informei para vocês. Nossos dados aqui ainda, as commodities negativas. VIX tá nessa região ali brigando, né? É isso. Vamos dar uma olhada mais um pouco. Vamos ver o andar da carruagem. Beleza? Vou dar uma pausa aqui. Perto da abertura do mercado à vista eu volto com vocês. Beleza, galera? Valeu!